Bom Sucesso em reta final. E eu, atrasadíssimo que sou, vou fazer aqui hoje o nosso Analisando Casais de Bom Sucesso. Se eu estou sentindo falta da Vanessa aqui, é porque a minha querida amiga abandonou a novela ali na fase do Elias, né? Do caso do Elias, que não a culpo por isso. Mas não se preocupem não, que eu não vou deixar esse quadro passar em branco. Então hoje eu vou falar sobre tudo o que eu acho dos principais casais de bom sucesso. Pode aplaudir! Flash gostosa! E para começo de conversa, eu preciso falar de um casal que eu particularmente acho que é um dos meus favoritos, apesar de ser um dos mais secundários aqui do vídeo, que é William e Pablo, que desde o começo da novela tiveram uma história que eu acho que foi muito diferente da maioria dos casais homoafetivos que eu já vi em novela. Primeiro que, para mim, o William em si, ele é uma evolução daquela caricatura tão comum em novelas do personagem afeminado, do gay bem espalhafatoso, que serve apenas para fazer comédias. E eu vejo que o William, ele não cai só nesse arquétipo, ele é muito mais do que isso. Ele, apesar de ser uma pessoa realmente muito engraçada, muito de bem com a vida, muito alegre, ele meio que usava essa alegria toda pra disfarçar a dor do amor que ele sentia por não ser correspondido pelo Pablo, que é um ator muito conhecido, um galã de novela, que também escondia sua homossexualidade, porque, como todo mundo sabe, né, é uma história bem recorrente dos boatos de bastidores de novela. Ele era homossexual e ele não queria mostrar isso pro povo por medo de perder a sua fanbase, os seus fãs, da mídia cair em cima e etc. E por isso ele escondia isso e não assumia o affair que ele tinha com o William. E o Pablo escondia essa sexualidade dele e, apesar de gostar do William de verdade, ele tinha medo de assumir um relacionamento fixo com o William. E obviamente isso resultava num relacionamento bem triste entre os dois, porque eles nunca podiam ficar juntos, eles nunca podiam assumir nada. O William, por ser bem resolvido com ele mesmo, se achava usado pelo Pablo, porque todo o relacionamento deles tinha que ser bem algo escondido, bem coisa de uma noite, né? Eles não podiam sair como namorados, não podiam ter um relacionamento juntos. E no meio dessa situação toda, o William se sentia muito diminuído nessa situação. Ele se sentia meio inseguro mesmo, porque o Pablo não queria assumir ele não se sentia amado plenamente, e ele meio que disfarçava essa dor que ele sentia com a alegria dele. E a novela teve a sensibilidade de mostrar esse problema de uma forma tão cuidadosa, tão legal. Foi muito bom ver que eles conseguiram ficar juntos durante a novela, tiveram uma parceria bem divertida durante a novela. O Pablo, hoje ele é assumido, ele é muito companheiro do William, eles agora meio que vivem como amigos ali da Silvana Nolage, daquele núcleo. Sempre foi um núcleo que, por mais que não tivesse muito foco, eu gostava bastante. E eu acho digno de notar que, pra mim, é um dos casais mais bem desenvolvidos da novela, sabe? Como eu já falei aqui de Silvana Nolasco, vou lembrar que Silvana e Mário e Nana, esse triângulo amoroso, foi um que foi bem importante durante a novela. E particularmente, apesar de eu achar que a fanbase Nanário seja muito forte, eu também não descarto que eu gostei muito de como Silvana e Mário foi desenvolvido na novela. Primeiro porque eu adoro histórias de amizade que se tornam um namoro. Eu acho que é uma das formas mais genuínas de acontecer isso na novela. E eu acho que Silvana e Mário foi uma coisa bem convincente, sabe? A Silvana no comecinho, ela era uma personagem bem limitada mesmo. Ela era praticamente só um artifício pra manter a Paloma e o Marco separado. E o momento que eles colocaram um Mário na equação, a Silvana finalmente ganhou uma luz a mais. Ela não era mais só uma atriz egocêntrica que fazia tudo o que queria ao seu bel prazer. Ela era uma pessoa solitária, ela era uma pessoa que finalmente tinha encontrado uma pessoa que desse atenção aos seus problemas. E o Mário, como ele é esse poeta tão sensível, tão delicado, tão fofo, é óbvio que acabaria conquistando o coraçãozinho dessa atriz, que é a Silvana Nolasco. E eu acho que foi muito importante essa relação, eu gostei dela. Obviamente, eu prefiro a Nana com o Mário, mas eu não acho que foi um grande desperdício eles gastarem tempo com a Silvana e o Mário. Eu acho que foi um relacionamento bem real e talvez uma forma bem bacana
bacana de fazer triângulo amoroso. A Nana aqui, que eu ainda não falei na Nana, mas não preciso nem comentar muito, eu acho que ela é uma personagem muito forte da novela. Ela é uma mulher que era muito amargurada no começo, porque ela se sentia rejeitada pelo pai, ela achava que o pai não gostava muito dela, que tudo era melhor que o Marcos fizesse, ela se sentia atraída pela atenção que o Alberto dava pra Paloma, e o Mário era uma das poucas pessoas que conseguiam atingir o coraçãozinho de pedra dela naquele começo. E a transformação que ela teve se deve muito ao amor que o Mário deu a ela, sem contar, claro, da relação com o Diogo, que apenas subtraía mais a acessibilidade da personagem, né? Porque o Diogo, ele era aquele cara que manipulava mesmo os sentimentos dela e reforçava essa amargura que a Nana tinha. Não preciso nem falar que ela teve um desenvolvimento maravilhoso. Mário e Nana eram um casal que estava feito, escrito nas estrelas, destinado desde o começo. Provavelmente é a maior fanbase que tem, além de Marcos e Paloma. Mas eu acho que a Silvana existir ali não foi só uma coisa pra manter o Mário afastado por um tempo. Eu acho que a Silvana foi importante também. E o fato do Mário ter um filho com a Silvana vai deixar esse final mais interessante do que apenas um final feliz só da Nana com o Mário. Eu acho que a Silvana vai poder ter também um final feliz e bagunçar um pouco essa relação de uma forma que as duas possam até virar amigas no futuro. Por que não? Não é mesmo? Um outro casal que particularmente não é o meu favorito, pra mim eu acho que é o casal mais, sabe, que teve, foi Gabi Fente, que é a Gabriela e o Vicente. Até porque eles meio que funcionaram como um espelho mais jovem do triângulo Ramon, Paloma e Marcos. Eu tenho que admitir aqui que a Gabriela nunca foi a minha filha favorita da Paloma. Eu acho que as tramas dela sempre foram mais sem graça mesmo. Eu preferia muito mais que eles tivessem entendido mais as tramas dela pro basquete, o que teve bastante, mas eu queria mais, do que pro romance que ela tinha com o Vicente, que pra mim já começou bem errado, sabe? Foi um romance que começou assim, chato. Eu não acho que eu tenho problema do Vicente ter sido um menino mimado, que era meio machista, etc. E tivesse essa transformação. Eu só acho que como ela é uma história tão parecida com a da mãe, eu acho que essa repetição não foi necessária. Principalmente pela existência do Patrick, que ele se sentia muito diminuído do lado do Vicente, porque o Vicente era muito privilegiado, além dele ser mais rico, ele ganhava mais destaque no basquete, e ele sentia que a Gabriela só tinha olhos pra ele, e realmente só teve. E isso lembrou muito a trama do Ramon com a Paloma e o Marcos. E como é muito parecida essa história, acabei, sabe, perdendo o interesse por ela. Não foi uma das minhas favoritas. Um outro casal que também, falando aqui das filhas, né, continuando no mundo das filhas ali, foi a Alice com o Vaguinho e o Luan. E eu sei que esse é um triângulo bem polêmico também, porque muitas pessoas acham que o Luan e a Alice tiveram um começo incrível, e eu não nego. Eu acho que o Luan e a Alice tiveram uma história de amor muito bonitinha no começo. O Luan, ele era aquele cara popular do colégio, a Alice era a menina que escrevia, ela era mais tímida, e ela praticamente achava que ela tinha ficado grávida do Luan. Foi uma trama interessante lá no começo, só que eu acho que o Vaguinho é praticamente um dos melhores personagens de Bom Sucesso. Eu adoro ele. E eu acho que foi muito orgânico a forma como rolou a aproximação deles. Principalmente falando da trama lá do sequestro da Paloma, de como o Vaguinho teve dedo nisso, e de como o Vaguinho e a Alice, eles tiveram esse embate tão ferrenho durante a novela, e como os dois foram vítimas desse embate, claro que no seu devido grau. O Vaguinho muito falando das drogas e como isso controlou ele, e a Alice por ter sofrido um grande abuso, como isso afetou ela, afetou o psicológico dela, afetou ela como mulher. E eles dois meio que se ajudaram a melhorar isso. E obviamente quando a gente tem essa conexão tão importante, não é difícil surgir o amor. E a novela mostrou isso muito bem. Eu gosto muito de Vaguinho e Alice. E eu fico triste pelo Luan. Não acho que foi tão ruim assim eles ficarem separados. Até porque o Luan ele não foi babaca. Não transformaram o Luan em babaca. E eu acho que isso é o mais importante. O Luan teve um final bom com a Alice. Eles viraram amigos.
E pra mim isso é o suficiente. Eu acho ruim quando eles fazem o personagem virar um grande idiota, tipo, inventa uma traição do nada, ou ele vira uma pessoa fria por algum motivo desnecessário, e eles acabam destruindo a imagem do Luan. Não, eu acho que as pessoas têm que entender que romances acabam, e não é por isso que eles foram ruins. Eles apenas acabam. Principalmente quando você é muito jovem, sabe? Por mais que depois a Gisele tenha achado um par bem mais saudável pra ela, eu acho que é muito mais importante a gente falar aqui sobre o relacionamento que a Gisele teve com o Diogo. E como eu acho que a novela soube tratar um relacionamento abusivo de uma forma tão drástica e tão poderosa. O Diogo, ele... até, né, algumas semanas atrás, ele era um vilão incrível. Ele tinha a maldade nele, ele era cômico, mas com um peso e não só uma caricatura como é agora. E a Gisele era praticamente uma coisa pra ele. Ele usava a Gisele como uma serva, praticamente, sabe? Ela fazia coisas pra ele, eles tinham lá os envolvimentos sexuais dele, os encontros sexuais, e a Gisele nunca sentia que ele queria algo importante com ela. Obviamente ela sentia desde o começo que ela seria descartada na primeira oportunidade pelo Diogo. E eu gostei muito em como a Gisele foi aos pouquinhos se desprendendo e se empoderando na novela. Ela pra mim é a personagem negra mais forte que teve em Bom Sucesso, e mesmo que o final tenha deixado um pouquinho a desejar, claro, falando aqui, caso ela tenha morrido no incêndio, até o momento da gravação aqui, não se sabe se Gisele sobreviveu ao incêndio ou não. É digna de nota aqui, como um casal que, obviamente, não foi bom, mas não foi bom de assistir, mas foi bom de ver sendo desconstruído na novela. E é óbvio que eu vou falar aqui de Marcos, Paloma e Ramon, só que dando aqui um destaque num personagem que, para mim, realmente foi um protagonista, alguém que eu gostei muito de ver na novela. Ele foi, assim, foi um presente pra gente, que foi o Ramon. Por mais que o romance da Paloma com o Ramon tenha logo perdido força perto do amor que a Paloma criou pelo Marcos, eu acho que o Ramon teve uma densidade na história muito grande, porque ele foi muito mais do que só um interesse amoroso na história. Ele, como um cara que cometeu um erro no passado, motivado por um sonho pessoal, o que é algo super, por mais que seja errado, pensando que ele abandonou a filha, ainda assim é muito compreensível. Muitas pessoas fariam isso, depende muito da realidade de cada um, principalmente lembrando que ele, por ser negro, por não ter tido dinheiro, por viver num lugar de risco, ele ganhou uma chance que muitas pessoas naquela situação não ganhariam. Então é compreensível esse erro que ele cometeu, é compreensível o afastamento que ele e a Paloma tiveram, e é compreensível o fato de que mesmo quando eles voltaram e reviveram esse romance, ainda assim esse distanciamento não foi tão superado assim entre os dois. Claro que, e isso eu achei bem legal, a novela não disse em nenhum momento que eles não se amaram. E o romance da Paloma com o Ramon foi muito bem mostrado na novela. Teve vários flashbacks bem emotivos do Ramon com a Paloma. Ele não foi apenas um artifício ali pra dificultar o Marcos ficar com a Paloma, não foi. Ele teve momentos bonitos, inclusive, momentos de beijo, momentos de eles sendo pais juntos. O Ramon se revelou um grande pai na novela. Eu acho que o relacionamento dele com a Alice e até dele com a Gabriela, em especial, foram muito bem feitos, sabe? Eu acho que o Ramon foi abraçado pelos filhos. Todos os 3 filhos da Paloma abraçaram muito o Ramon. E é por isso que eu fico, mesmo que eu realmente fiquei sentido de eles não teriam botar ele como par principal da Paloma, porque eu acho que teria sido muito mais ousado pra novela, eu não fico tão, amargurado por eles não terem ido por esse caminho, porque eu acho que eles compensaram muito pelo fato do Ramon ser muito mais do que apenas um possível par pra Paloma. Ele tinha a trama própria dele, ele teve toda a linha narrativa dele própria de desenvolvimento profissional, dele criando as aulas lá dele de basquete, dele sendo chamado pra voltar e não aceitando porque queria fazer aula ali na comunidade de Bom Sucesso. Teve um envolvimento com a Francisca que eu achei uma boa personagem, eu achei que eles combinaram.
combinaram, tiveram química, sabe, ele não foi jogado de lado. Tem a gente lembrar que a maioria das novelas até hoje praticamente não tiveram personagens negros, eram sempre dominados por muitos personagens brancos. Eu acho que o Bom Sucesso tentou acertar muito mais do que muita novela que já passou. Então, calma, gente. Vamos tentar abraçar a novela da melhor forma possível. Eu falo isso como negro mesmo. Eu acho que a gente tem que ver o ponto positivo das coisas. Eu sou uma pessoa otimista. E eu acho que o Ramon, ele não foi tão, sabe, pequeno quanto as pessoas pensam. Principalmente se a gente pensar que mais raro do que a gente ter uma mocinha negra numa novela, eu acho que é muito raro nós termos um galã negro em novela. Eu já disse isso em um outro vídeo nosso, mas eu acho que há um tabu nas novelas de criar o conceito de um galã negro. Porque se a gente pensar que já existem algumas protagonistas negras na história, como de Babilônia, como de Lado a Lado, como de Da Cor do Pegado, ainda assim, quando a gente pensa em personagens protagonistas negros, homens, isso ainda é muito raro. E é um ponto que eu acho que o Bom Sucesso foi um pouquinho pra frente, em ter um Ramon em uma posição de destaque ali na história. E falando aqui de Maloma, eu acho um casal, assim, bem carismático. Eu acho que é uma fanbase bem grande que existe. Eu acho que teve um bom desenvolvimento, principalmente falando de química entre a Grazi Massafera e o Rômulo Estrela. Foi um papel que deu uma luz pros dois atores que há muito tempo a gente tava esperando. Lembrando que os papéis que deram certo pra Grazi nesses últimos tempos foram de vilãs, ou pelo menos de personagens mais ambíguas, como a Lívia de O Outro Lado do Paraíso. E esse seria a volta da Grazi para as mocinhas de novela, que ela não via, eu acho que desde Flor do Caribe. E dessa vez ela acertou muito, porque Flor do Caribe não deu lá muito certo. Mas aqui em Bom Sucesso, ela mostrou toda a sua nova experiência que ela ganhou, todo o carisma que ela sempre teve. E por isso a Paloma virou essa febre, esse amor que todos têm em Bom Sucesso. E o relacionamento dela com o Rômulo Estrela na novela foi muito bem feito, muito bem construído. É difícil odiar esse casal. Eu tinha minhas ressalvas, eu achava que o Marcos, ele também não era tão pintado como o galã incrível, não. O Marcos também foi pintado de galinha no começo da novela. Eu lembro muito bem de como o Marcos, ele era meio abusivo com a Paloma no começo. Eu acho que a novela não passou pano pra isso. E os dois personagens, na verdade, o Marcos e o Ramon, eles foram mostrados defeitos dos dois. E é só a Paloma que decidiu ficar com o Marcos no final, por motivos dela. Eu acho que ela tem o direito de escolher. Não é meu casal favorito, apesar de muitas pessoas amarem, mas eu não vejo ele com tanto desdém como as pessoas têm, sabe? Com tanta rejeição. Eu acho ele um bom casal, um casal amoroso, e que também fortificou muito a imagem do Rômulo Estrela pra mim, porque eu tinha uma resistência um pouco ao ator. Eu não sei se é por causa do Afonso de Deus Salve o Rei, que foi um mocinho bem abaixo das expectativas, mas eu acho que aqui ele mostrou que ele pode ser um grande galã agora em novelas, e eu espero que tenha muito mais, assim como eu espero que tenha muitos galãs pro David também, que pra mim ele se concretizou agora como um grande ator, sabe? E é isso, gente, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aqui se vocês gostaram dos casais de Bom Sucesso, quais foram os seus favoritos, quais vocês não gostaram, vocês discordam de mim em alguma coisa, comentem aqui embaixo. Não esqueçam de curtir o vídeo pra ajudar, de compartilhar ele para todos os fãs de Bom Sucesso que você conhece, e até a próxima!